Canal Literamate no ar, com você, professor Evandro Ferreira, IWA, resolvendo questões de raciocínio lógico para concursos. E desde já, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Peço que você deixe o seu like, né, para ajudar muito o nosso trabalho no nosso canal. Ative o sininho, se inscreva, comente, compartilhe, fique à vontade para interagir com a gente nessas questões de raciocínio lógico. Então, primeira questão, diz o seguinte: aponte o item abaixo que mostra a negação de Rosélia viajará para Londres ou comprará uma casa. Então nós temos aí aqui embaixo 5 itens, A, B, C, D e E, 5 alternativas, onde o que a questão pede para a gente? Pede para a gente encontrar a negação dessa sentença lógica. Rosélia viajará para Londres ou comprará uma casa. E quando eu começo, Evandro? Você vai começar, ó, a questão de negação, aqui para quem tem dúvida, não tem mais dúvida. É a negação de quem? Negação do ou. Por que do ou? Porque aqui, ó, nós temos o conectivo ou. Como é que eu nego o ou? Vou negar o ou, ó. Negar o ou com o e. E negar as duas proposições. Então, para negar as duas, Rosélia viajará para Londres, né? Que é essa primeira aqui, ó. Tá? Vai ficar Rosélia não, tô negando, tá? Viajará, ó, não viajará para Londres. Negando o conectivo ou, ó, vou negar ele com o e. Então, e comprará uma casa. Se eu vou negar isso, essa proposição, então, negando não comprará, não comprará uma casa. Só lembrando que a gente não pode negar o conectivo por ele mesmo, negar o ou com o ou. E já na letra B aqui, ó, você vê, ó, o ou aqui. Então é uma questão que você já pode riscar porque é atraso de vida. Descarta já de cara, né? Que não se nega ou com ou. Então vamos nessa. Rosélia não viajará para Londres. Então nós temos aqui na letra C, né? Rosélia não viajará para Londres. Na letra E, Rosélia não viajará para Londres. A D, ele não nega, ele permanece, ele mantém o viajar para Londres, certo? E o conectivo E está aqui na C e está também na E. Que vai decidir agora é a segunda parte da sentença. Não comprará casa. Não comprará casa na C e na letra E. Ele não nega, deixa comprar a casa, contaminando tudo. Gabarito, item C. De comprará de casa, né? De curta, compartilhe, comente. Tá? E a primeira, totalmente errada. Não é verdade que Rosélia viajará para Londres. Não é assim que se nega conectivo E. Então negamos o E com o ou, quer dizer, o ou com o e negamos as duas proposições, gabarito letra C. Para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: sejam as proposições. Temos a proposição P, Guilherme é magro, e a Q, Guilherme é inteligente. Para representarmos em símbolos a expressão, qual expressão? Se Guilherme não é magro, então Guilherme é inteligente. Devemos descrever e ali temos alternativas todas em símbolos. Então, na letra A ali, ó, tem um tiozinho, que quer dizer a negação, né? De P ser então Q. Na B tem o tiozinho, e tem um parênteses, né? Negando o parênteses, P ser então Q. Então tem várias formas que ele sugere para negar. Como é que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Ele dá para a gente aqui
a proposição P. Guilherme é magro. Então, se aqui está dizendo que Guilherme não é magro, está havendo uma negação aqui, ó, da proposição P. Essa aqui é a P. É a P sendo negada, certo? Essa aqui é a P sendo negada. E ele está querendo no conectivo o quê, ó? Se, então. Então, não nego, ou nego a P, né? Foi negada a P. Uso o conectivo se, então, né? Porque está no se, então, a setinha para a direita. E aí, depois do então, tem Guilherme é inteligente. Guilherme é inteligente bate com o que foi dado. Guilherme é inteligente, né? Como está aqui, ó. Então, eu vou repetir o que. Então, o que nós temos aqui? Não P, se, então, que, consolidando gabarito, letra A. A de amor. Então, só voltando aqui rápido, caso você não tenha entendido, ele deu duas proposições aqui, ó. Guilherme é magro, que é a proposição P, né? E a outra é a Q, Guilherme é inteligente. Então, Guilherme é magro. E ele fala que Guilherme não é magro. Então, ele está o quê? Está negando a proposição P. Então, o tiozinho serve para negar. Ó, neguei o P, ó. Neguei o P. Ok? E na segunda aqui, então, Guilherme é inteligente, tá igualzinho o Q. Então, aqui, ó, bate com o Q certinho. Só que estou no conectivo se então, ó. Se, então, que é essa setinha. Então, ficou o quê? Não P, se então Q. Guilherme não magro, então, Guilherme inteligente, gabarito, letra A de amor. Beleza? Então, vamos para a próxima questão aí. Próxima questão. Questão de número 3, Fundação Getúlio Vargas. Questão diz o seguinte: considerando que a afirmação nenhum pescador sabe nadar não é verdadeira, é correto afirmar ou concluir que. E aí nós temos as opções: A, pelo menos um pescador que sabe nadar. B, quem não é pescador não sabe nadar. C, todos os pescadores sabem nadar. D, todas as pessoas que sabem nadar são pescadores. E E, ninguém que sabe nadar pescador. Vamos lá. Primeira coisa para falar, que eu vou negar aqui, vou negar o nenhum. O nenhum, ele é chamado de quantificador universal. E eu não posso negar quantificador universal com quantificador universal, tá certo? Ó, essa linha de cabeça para baixo. Então, por que eu estou falando isso? Porque de cara você já elimina aqui, ó. A letra C tem todos. Todos é quantificador universal. Então já arrisco a C porque é atraso de vida. A D tem todas. Todas também é quantificador universal. Não nego universal com universal. Tá? Tá, Ivan. Eu vou negar o nenhum com quem? A negação do nenhum, ó. Negação do nenhum. Vai ser com quem? Com quantificadores existenciais. Muito comum é o algum, o existe, ou existe um, pelo menos um, tá? São quantificadores existenciais. Então, se eu nego nenhum com algum, o algum tem o mesmo significado do existe um do pelo menos um. Você fala assim, nenhum pescador sabe nadar. Alguém fala mentira, porque fala aqui, ó, não é verdade. Quer dizer, não é verdade, só pode ser uma inverdade, né? Uma mentira, uma negação, tá certo? Então se ele fala, nenhum pescador sabe nadar, alguém fala assim, é mentira, por quê? Se ele falar, um pescador aqui sabe nadar, ou algum pescador sabe nadar, ou pelo menos um pescador sabe nadar, pode ter 100 pescadores, pode ter 1000 pescadores, mas falar que algum sabe nadar, ou pelo menos um sabe nadar, você está negando aquilo ali. Tem pelo menos um que sabe nadar ali, né? Ou há pelo menos um que sabe nadar, pelo menos um sabe nadar. Então aqui, ó, já de cara, ó, na letra A, ó, há pelo menos um pescador que sabe nadar. Então isso aqui é a negação da proposição dada.
nenhum pescador sabe nadar, então nega isso. Há pelo menos um pescador que sabe nadar. Gabarito, letra A. Enquanto isso, peço que deixe o seu likezinho, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva se não é inscrito, ative o sininho das notificações, das novidades, para você ficar atento, ser notificado pelo YouTube quando tiver novidade no nosso canal. Acabou não? Vamos para a próxima aí. Questão número 4. Sejam as proposições. Renato é alto, é a P. E a proposição Q? Renato é elegante. A proposição R, que é a proposição que dá aqui, diz assim, ó, não é verdade, quer dizer, mentira, né? Tá negando, não é verdade que Renato é alto ou inteligente. Em linguagem simbólica fica, então ele está negando o quê? Ele diz que Renato é alto, beleza, é a P, beleza? Renato é alto é a P. Ele diz que Renato é elegante, beleza, e tá aqui, o elegante, ok, é a Q. Ele dá aqui na proposição conectivo ou, né? Conectivo ou, esse Vzinho aqui, ok? Mas só que lá no início fala que não é verdade. Não é verdade quer dizer o quê? Ele está negando, né? Está negando isso aqui, ó. Então não é verdade? Então é uma negação, né? Então não é verdade que Renato é alto ou elegante. Ele é alto ou é elegante, que é Renato. Então, ó, nós podemos constatar que o ou aqui, né? Então aqui você já elimina a C, porque a C está falando do E, com a circunflexinha o E, não serve. A E é o E, também não serve. Sobra essas aqui. Na letra A não está certo, por quê? Porque ele nega o P. Renato é alto. Renato não é alto, está negando aqui, né? Mas aqui ele nega as duas, beleza? Então aqui ele não nega as duas, nega a primeira. A segunda ele mantém. Então aqui ele nega as duas. Por isso, o gabarito é a letra B, onde tem a negação do P, né? Do P ou Q entre parênteses, tá certo? E quando for fazer a negação, né, ele quer só expressar a linguagem simbólica. É claro que vai tirar o parênteses e é claro também que esse ou vai virar o E, beleza? Mas o que fica realmente, para não gerar dúvida, né, o que fica realmente assim, claro aqui é que ele diz a proposição R não é verdade que Renato é alto ou elegante. Em linguagem simbólica fica, ele quer que a gente pegue essa proposição aqui, ó, que nós destacamos, e coloque isso em linguagem simbólica, portanto, letra B, não, né, a negação aqui, o não, o tiozinho, é a parênteses P ou Q. Estamos em linguagem simbólica aqui, que é a negação dos dois. E o conectivo ou, gabarito B, de beijo na sua mão por ter dado esse likezinho e ter se inscrito no nosso canal, até comentado ou compartilhado. Vamos para a próxima, porque não acabou não. Vamos para a próxima. Questão 5. Olha, aí você fala, nossa, questão. Essa questão aqui ela é muito bem. Tem que ter muita atenção com ela, porque ela é bem trabalhada. A diz o seguinte: uma empresa produz androides de dois tipos. Os do tipo V, que sempre dizem a verdade, e os do tipo M, que sempre mentem. Dr. Turing, um especialista em inteligência artificial, está examinando um grupo de 5 androides fabricados por essa empresa, rotulados de alfa, beta, gama, delta e epsilon, para determinar quantos entre os 5 são do tipo V, ou seja, quantos falam a verdade. Ele pergunta a alfa: você é do tipo M, ou seja, você é mentiroso? Alfa responde, mas Dr. Turing, distraído, não ouve a resposta. Os androides restantes fazem então
as seguintes declarações. Aí começa. O beta diz, alfa respondeu que sim. O gama diz, beta está mentindo. O delta diz, gama está mentindo. E o epsilon diz, alfa é do tipo M. Mesmo sem ter prestado atenção à resposta de alfa, Dr. Turing pode então concluir corretamente que o Android, que certamente é do tipo V, é o Android e tá os nomes ali. Então, o que a questão que é primeiro da gente? Como fala ali, ó, mesmo esse doutor não tendo prestado atenção na resposta de alfa, pode-se concluir corretamente, vamos até destacar isso aqui, que o Android, ele fala o Android, não fala os, então o singular, que só tem um. O Android, que certamente não é o que põe em dúvida, certamente é do tipo V, você fala a verdade, é o Android. Então ainda vamos ter que analisar aí essas respostas, né? Claro que esses nomes aqui são nomes que a banca de concurso vai dar para você para poder, é um nome diferente, né? Tentar te enrolar, mas pode trabalhar com as seguintes informações. Ó, alfa A, beta B, gama G, delta D e epsilon E. Pode trabalhar com as iniciais, tá bom? Que não tem nenhum problema. Vamos deixar aqui o esquemazinho para ver a evolução de uma forma mais tranquila, tá certo? E marcar corretamente aquela que, né, certamente é do tipo V, verdade. Vamos nessa. Ele pergunta, né? Ele pergunta alfa. Vamos lá, pega que é importante aqui, ó. Ele pergunta alfa. Você é do tipo M? O que ele quer dizer? Ele pergunta alfa, se é mentiroso. E no raciocínio lógico, uma coisa muito interessante, né? É que, por exemplo, se eu perguntar a você que está assistindo esse vídeo, você é mentiroso? Você vai falar que não. Você é mentiroso? Você vai falar que não. Ninguém fala que é mentiroso, né? Então, por mais que ele não tenha ouvido a resposta, né? O alfa, o alfa, ele, na naturalidade, ele pode ter respondido que não é mentiroso, né? Que não é mentiroso, ou seja, que fala a verdade. Então, vamos informar aqui, né? Deixar essa informação aqui, que alfa não é mentiroso, tá? Alfa não é mentiroso é uma constatação praticamente quase que normal, né? Perguntar a você se é mentiroso, você vai falar que não, por mais que a pessoa minta, beleza? Então, continuando aqui, o alfa responde, mas o doutor Turing, distraído, não houve resposta. E aí os androides começam a fazer então as declarações, né? O beta fala o seguinte, alfa respondeu que sim, né? Ou seja, você acha que o alfa vai falar, sim, doutor, sou mentiroso? Claro que não, né? Então, nesse caso, se o beta falou isso, né, se o beta falou isso, o beta mentiu. Então, se o beta mentiu, o beta é do tipo M. Porque ninguém vai falar assim, ah, eu sou mentiroso sim. Não. Se o beta fala, o alfa respondeu que sim. Então, ó, com certeza, o beta falou uma mentira. Então, se o beta mente, ele diz, alfa respondeu que sim, então ele mente, ele é mentiroso. O gama diz, beta está mentindo. E de fato o gama acertou, ó, porque beta mente. Se ele diz que beta mente, realmente beta me mente, o gama diz a verdade. Então aqui em gama a gente põe verdade. O delta diz, gama está mentindo, mas o gama fala a verdade. Então quem mente é quem? Quem mente é o delta. Então aqui em delta a gente põe um M de mentiroso, tá? A gente coloca aqui esse F lá para dizer a sentença é falsa, beleza? É mentira, quer dizer, né? Então, se o delta mente, né? Delta mente, gama está mentindo, delta mente. Aí vemos o epsilon dizendo, alfa é do tipo M, mas nós não podemos ter essa certeza, porque ele
ele vai dizer a normalidade, como eu falei. Não sou mentiroso, mas não tem afirmado, não tem certeza aqui no texto. Alfa não é mentiroso? Pode ser que sim e pode ser que não. Alfa não é mentiroso ou alfa é mentiroso. Não dá para saber. Então não dá para saber, nós podemos colocar aqui uma interrogação em alfa, porque não ouvimos ele falar. E se o Epsilon fala que o alfa mente, não tem uma certeza. Vamos botar aqui uma interrogação em Epsilon. Vamos analisar aqui, convenhamos. Se o alfa mente e o Epsilon fala que ele é mentiroso, então o Epsilon falou a verdade, porque ele mente. Então, nesse caso, seria o alfa tá mentiroso e o Epsilon fala a verdade. Se o alfa não mente, se ele falar a verdade, e o Epsilon fala alfa é mentiroso, mas o alfa fala a verdade. Então, quem mente é o Epsilon. Então, ficaria ou a verdade para o alfa ou a verdade para o Epsilon. Então, teria apenas aqui, por mais que te espremesse, somente uma verdade. Porque quando um fala que o outro está mentindo, alguém está mentindo e alguém está falando a verdade, né? Então, portanto, o A e o E aqui, o alfa e o epsilon, não podemos concluir. E como ele diz aqui no comando da questão, né? Então, podemos concluir, né? Pode concluir corretamente que o Android, ou, só fala um, que certamente, que temos certeza, é do tipo V, é o Android, olha aqui, ó. Quem fala a verdade aqui, ó, é quem? É o Gama. Olha aqui o Gama aqui, ó. Então quem fala a verdade com certeza é o Gama. Alfa e Epsilon, a gente fica na dúvida. Portanto, gabarito, letra D, que correto, com certeza é o Gama. Beleza? Então, uma questão muito bem elaborada, que quer muita atenção, e espero ter ajudado vocês com esses vídeos. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários ou assista outros vídeos também com outras questões de raciocínio lógico, tá bom? Então, alfa, ele não é mentiroso ou ele é mentiroso, gera aí uma coisa inconclusiva, tá certo? Por isso botou a interrogação, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.